Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Primeira João 5, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 5, mesmo assentados, porém com atenção e reverência, ouçamos a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Amém. Tem aqui, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, suplicando a bênção de Deus na exposição da palavra. Bondoso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos pelas promessas que o Senhor nos dá. Promessas de vitória, promessa de triunfo, promessa de glória para todo aquele que no Senhor crê. Que possamos, ó Pai, nessa manhã renovar o vigor da nossa fé, colocando em Ti a nossa esperança, a nossa convicção, e vivamos neste presente mundo de modo sensato, justo, piedoso, aguardando do Senhor a consumação de todas as coisas. Abençoa-nos agora, ó Pai, onde vamos ouvir a Tua palavra, dá-nos atenção, dá-nos interesse, dá-nos ouvidos atentos, a mente concentrada, afiada, mas sobretudo, dá-nos um coração submisso à Tua vontade, para que possamos ouvir a Tua palavra com fé, tremendo diante das Tuas ameaças, obedecendo aos Teus mandamentos e abraçando as Tuas muito grandes e preciosas promessas. Eu sou também o Teu servo que fala contigo, ó Deus, para que no falar possamos falar da Tua parte, aquilo que lhe é agradável. Agradecemos assim e oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, o que significa para você vencer na vida? Nós sabemos que essa é uma preocupação de todo homem. Inclusive, esta linguagem de vencer na vida é uma linguagem muito comum na sociedade. Para muitos, vencer na vida significa
construir uma boa e sólida carreira profissional. Diz respeito a superar obstáculos financeiros, de oposição, de desânimo, e assim realizar sonhos. Vencer na vida, então, é alcançar os seus próprios objetivos, os seus próprios sonhos. Alguns escrevem a figura do vencedor como aquele que adquiriu uma casa própria, está num trabalho estável, possivelmente num concurso público, filhos criados, um bom plano de saúde, dinheiro suficiente para pagar as contas e também sobrar um pouco para alguma regalia, afinal, pensa-se, ninguém é de ferro. Para outros, vencer na vida é não ter que depender de ninguém. É alcançar tal condição na vida para não ter que seguir ordens de ninguém. Ser o dono da sua própria vida, o dono do seu nariz. Alguns entendem, portanto, que vencer na vida é ter o seu próprio negócio. Você ser o dono, que você vai dar ordens e não ordenar ninguém. Para muitos, vencer na vida é ocupar, então, posições de autoridade. Isso é algo tão em voga nos dias de hoje, que até a geração mais nova, talvez os mais velhos aqui, não vão entender essa expressão que se usa. Fala-se em vencer na vida como zerar a vida. Você já ouviu essa expressão? Zerei a vida. É uma expressão jovem, pois diz respeito a videogame. Quem jogava videogame quando criança sabe que quando você completa todas as fases do jogo, você usa a expressão zerei o jogo. Venci todos os chefões de cada fase, venci todos os obstáculos, conquistei tudo o que tinha para conquistar. E alguns então, quando alcançam muitos sucessos nesta vida, usam-se essa expressão, zerei a vida, cheguei no topo, conquistei o que desejava, sou um vencedor. Mas a pergunta que fica para nós é: o que a Bíblia fala a respeito de vencer na vida? Qual é a figura bíblica de um vencedor? De alguém que de fato deve ser coroado com uma coroa de louros, que zerou a vida. Meus irmãos, não é de se estranhar que a perspectiva bíblica sobre este assunto é diametralmente oposta daquela perspectiva que o mundo tem sobre o que significa ser um vencedor. De fato, a Bíblia fala muito sobre ser vencedor. A Bíblia, inclusive, descreve a vida cristã como um combate, uma luta, que nós estamos engajados para vencer. Ou, usando outra analogia, por vezes, a vida cristã é descrita como uma competição esportiva, uma corrida de obstáculos, na qual devemos perseverar nesta corrida e então receber a coroa, o prêmio, a vitória. Mas a vitória nada tem a ver com as coisas dessa vida. A vitória diz respeito à vitória da fé. Vencedor é aquele que vence pela fé em Jesus Cristo. Esse é o vencedor. Queremos então, meus irmãos, à luz dessa passagem que temos diante de nós, considerar este tema, vencendo o mundo. Pois é isso que João nos apresenta nos versos que lemos 4 e 5, não é? Aqui ele apresenta para nós o conceito bíblico de vitória. Ele nos diz o que é a vitória, ele nos diz como a vitória é obtida, e ele nos fala ele nos apresenta quem são aqueles que serão, portanto, vitoriosos. Assim, queremos considerar essa passagem sobre este tema, vencendo o mundo.
Pois aqui João diz para nós, acompanhe no verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Com a ajuda de Deus, então, vamos considerar hoje, nesta manhã, esta passagem. Primeira coisa que queremos considerar, meus irmãos, portanto, é a natureza da vitória. O que é vencer o mundo? O que é, propriamente, na palavra de Deus, o ser vitorioso? O conceito é completamente distinto, como falamos na introdução, do que o mundo enxerga como vitória. Para o mundo, vitória diz respeito a conquistas terrenas, materiais, financeiras ou sociais ligados a esta vida. Mas para a palavra de Deus, vitória diz respeito às coisas celestiais. O vitorioso é aquele, portanto, que compreende que está numa luta, num combate contra, aqui nos apresentado, o mundo, e que neste combate ele sai vitorioso. Ele não é vencido pelo mundo, mas ele vence o mundo. Não o mundo como o mundo entende, as questões financeiras e sociais, os obstáculos carnais, mas os obstáculos espirituais. Temos visto ao longo da exposição o conceito que João tem de mundo, não é? João olha pelo mundo pela ótica espiritual, pelo óculos espiritual, e assim ele vê o mundo como aquele que jaz no maligno, como aquele que opera contra o Senhor e contra o povo de Deus, se colocando como inimigo do Senhor. E ser o vencedor, portanto, é engajar nesta batalha contra o mundo e vencer em Jesus Cristo. É herdar a salvação. É ser herdeiro do mundo vindouro. Obtendo riquezas no porvir. Acumulando tesouros que não se perdem. Que ladrão não rouba, que traça não corrói. Aí está a vitória. É a vitória contra o mundo mau. O mundo que se opõe a Deus. Mas queremos aprofundar um pouco essa discussão sobre vencer o mundo e entenderem precisamente de que maneira o mundo é vencido pelos crentes que estão engajados numa luta contra o mundo. Essa vitória, meus irmãos, em primeiro lugar, ela não é obtida numa perspectiva de dominar o mundo. Vencer o mundo, para João aqui, não é dominar o mundo. Alexandre o Grande queria conquistar o mundo. Se empenhou em batalhas, ampliou o império, e quando tudo conquistou, se sentiu frustrado, porque não tinha mais nada para conquistar. O cristianismo não tem, na vida dos cristãos, não tem essa perspectiva de batalha, de conquistar o mundo pela força, como existem em outras religiões. Nós sabemos que no islamismo, por exemplo, eles têm uma noção de expansão, de dominação do mundo, de implantação do sistema religioso islâmico segundo as suas leis muçulmanas, e a ideia é dominar, a ideia é subjugar, a ideia é conquistar. Nós sabemos que no passado o cristianismo se empenhou um pouco nesse propósito, pela Inquisição, matando e perseguindo, subjugando o mundo. Mas vencer o mundo nada tem a ver com subjugar e dominar o mundo. O próprio apóstolo Paulo, falando sobre a luta que nós travamos, em 2 Coríntios 10, verso 3, ele diz muito claramente que as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa batalha, não são armas carnais. Não é espada, não é arma de fogo ou canhão, mas são armas espirituais.
poderosas em Deus, diz o apóstolo Paulo, para destruir fortalezas. É uma batalha espiritual. Vencer o mundo, em segundo lugar, também não tem aqui a noção de influenciar o mundo, no sentido de transformação do mundo. Às vezes o conceito de vencer pode ser nesse sentido, não é? Quando estamos numa discussão com alguém, podemos dizer, venci a discussão no sentido de trouxe a pessoa para o meu lado. A convenci de que, de fato, nós estamos com a verdade, ou eu estou com a verdade, e aquela pessoa, então, recebeu da minha parte alguma influência, ou se não, se voltou para mim minimamente, enxergou o meu ponto de vista e passa a compreender melhor como eu creio. Não é esse o sentido de João aqui. João não está dizendo que os crentes são aqueles que devem vencer o mundo no sentido de, pela influência da nossa presença neste mundo, nós irmos transformando uma coisa aqui, uma coisa acolá e de repente o mundo é vencido pelo cristianismo. O mundo passa a reconhecer que o cristianismo é de fato algo bom e positivo. Sem se voltar para o cristianismo, sem se tornar convertido, mas ao mesmo tempo não se colocam mais como nossos inimigos. Ao contrário, enxergam até mesmo os pontos positivos do cristianismo e se tornam amigos da igreja. Meus irmãos, o mundo nunca será amigo da igreja. O próprio apóstolo João vai dizer mais para frente que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqueles que são por Deus, do contrário, são contra Deus. O apóstolo diz em outra passagem que aqueles que querem ser amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. De modo que vencer o mundo não diz respeito a nutrir alianças, de cessar fogo com o mundo, de amizades, construir pontes, para termos diálogos de mútuo respeito e consideração. Não. Estamos numa batalha, e não num diálogo, onde cada um tem o seu ponto de vista e deve ser ouvido de igual modo. Vencer o mundo, portanto, não diz respeito a conquistar o favor do mundo para com a igreja. Vencer o mundo também não é, em terceiro lugar, se isolar do mundo. Alguém poderia pensar assim, bom, vencemos no sentido de que escapamos totalmente de qualquer influência do mundo. Escapamos do contato com o mundo. Nos isolamos. E nesse sentido, vencemos. Porém, esse não é o ensino da palavra de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou claramente, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. De modo que se formos vencer o mundo, iremos vencer no mundo, misturados com o mundo, de certa forma, no sentido de, na presença do mundo. Talvez você pensasse que seria uma boa ideia a gente separar as nações por religiões. Quem é cristão vai morar aqui, quem é de outra religião mora acolá, quem não crê em nada vai para lá. Será que isso seria uma boa ideia, uma espécie de vitória? Não. O Senhor nos enviou para o mundo. Eis que vos envio para o meio de lobos. Sair da batalha não é vitória. Abandonar as frontes onde as disputas são travadas não é vitória. O que significa então vencer o mundo? Meus irmãos, à luz do contexto, queremos mostrar isso, tanto da Bíblia como um todo, quanto do próprio contexto imediato da passagem. Vencer o mundo diz respeito a perseverar na fé, no meio das oposições de um mundo hostil
a fé. É continuar no serviço de Cristo, ainda que o mundo se volte contra nós e contra a nossa fé. Toda vez que olhamos para a palavra de Deus e vemos, portanto, a ideia de vencer, 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 isso é quase que sinônimo de perseverar, de conservar, de guardar-se incontaminado deste mundo. Quando o apóstolo Paulo falou da sua própria vitória, ele falou nesses termos, não foi? 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, olha o que o apóstolo Paulo, como ele descreve a sua vitória. Ele diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, não abandonei a luta, não fiz alianças de cessar fogo com os inimigos, mas lutei o bom combate. E de que maneira ele foi vitorioso? Ele descreve: eu completei a carreira, eu guardei a fé. Aqui está a vitória do apóstolo Paulo. E ele reconhece isso como uma vitória, pois no verso seguinte ele fala da coroa. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Interessante, na Bíblia, ou melhor, no grego, existem duas palavras para coroa, que no português só usamos uma. Existe uma palavra que diz respeito à coroa do rei. Quando pensamos em coroa, imediatamente pensamos na coroa do rei, a coroa daquele que governa, a coroa daquele que reina, que é um símbolo de autoridade. E no grego existe uma palavra específica para falar deste tipo de coroa. Mas em muitas passagens das Escrituras fala-se de uma outra coroa, que é a coroa de louros, que seria para nós o equivalente à medalha. É a coroa que é dada não para designar autoridade, mas para simbolizar vitória, simbolizar a honra do conquistador, é um símbolo de triunfo. É uma palavra específica no grego. E quando Paulo fala, já agora a coroa de justiça me está guardada, ele está falando da coroa de louros, da medalha, do troféu. A vitória é certa. Por quê? Porque guardei a fé, perseverei. Perseverança, a ideia está aqui, não é? Quando o próprio Jesus fala sobre vitória, ele fala sobre vitória considerando perseverança. Uma das passagens mais citadas por nós: no mundo com o qual lutamos contra, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não desanime, não desista, não abandone o mundo, ou melhor, a batalha contra o mundo. Não abandone a fé. Não seja possuído por aqueles sentimentos que o levam a desistir, a olhar para trás. Persevere. Eu venci. Vitória diz respeito à perseverança. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo escreve às igrejas da Ásia, lemos há pouco na liturgia, Apocalipse 2 e 3. A todas essas igrejas ele fala, ele dá ordens, orientações, e ele fala do vencedor. Do vencedor. E quando ele escreve à igreja de Esmirna, eu penso que ele define muito bem para nós aqui o que é o vencedor. Escrevendo à igreja de Esmirna, Apocalipse 2, verso 9, ou melhor, verso 10, ele diz o seguinte: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Será que é derrota? Está na prisão? Para ser dispostos à prova.
e tereis tribulação de 10 dias. E então ele diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, a coroa de louros. O triunfo é dado àquele que persevera em meio a aflições, a prisões, a perseguições e angústias que brotam do mundo, que caminham na fé. E então Cristo conclui: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Vencer o mundo, portanto, queridos, é perseverar na fé, a despeito de um mundo que não imagine jamais irá propor trégua à igreja e à fé. Satanás não descansa. O mundo, se regenerado não for pela sua graça, jamais se tornará amigo da igreja, amigo do evangelho. Oposição sempre existirá, dificuldades, obstáculos do mundo, para que venhamos a ser derrotados na fé. O mundo, portanto, considerando essa perspectiva de que está aí para se opor à fé e nos fazer desistir, nos fazer desanimar, nos fazer abandonar a doutrina, geralmente faz isso por duas frentes. Podemos usar a analogia da guerra como duas armas distintas que o mundo usa, ou duas estratégias de batalha distintas que o mundo usa para nos levar a uma, se possível fosse, derrota. A primeira estratégia que nós já mencionamos aqui indiretamente é a estratégia da perseguição, das dificuldades, da oposição que o mundo faz à fé cristã. Foi isso que Jesus falou quando ele, proferindo a sua parábola do semeador, falou do solo rochoso. O solo rochoso é o mundo com as suas perseguições e oposições ao evangelho e à fé, e aquele que foi semeado em solo rochoso, portanto, é aquele que não venceu, mas desistiu, porque não tolerou as perseguições, foram vencidos pelas aflições. E meus irmãos, quando olhamos para o mundo, é isso que vemos. É verdade que hoje em dia a perseguição, em alguns cantos, não é mais tanto física e violenta, como já foi no passado. No passado, a igreja primitiva experimentou perseguições terríveis. Lançados às feras, cerrados ao meio, como diz em Hebreus 11. Queimados vivos, crucificados. Eu creio que perseguições dessa natureza podem voltar a ocorrer no período que nós imaginamos será a grande tribulação, mas a perseguição continua de uma forma moral, social, muito intensa, do constrangimento, da zombaria, do desprezo da fé cristã. Nos dias de hoje, ser cristão é uma ofensa. Ter ideias cristãs, pelo menos no nosso país, já está beirando a criminalidade. Quando o Supremo Tribunal Federal legislou, equiparando o que eles chamam de homofobia a crime de racismo, por muita pressão de políticos religiosos, colocaram uma exceção lá, na decisão, que a pregação contra a prática homossexual não é crime de homofobia. Então, em tese, nós ainda podemos pregar contra tal prática,
sem incorrer em crime, no púlpito e nas redes sociais e nas conversas. Aspectos da fé cristã já estão no nosso país na linha da criminalidade. A perseguição existe, é forte. Vencer o mundo, portanto, são aqueles que são fiéis até a morte. Isto é, será fiel até mesmo se precisar morrer pela fé. Ser fiel até a morte não quer dizer... Eu costumava pensar assim, ser fiel até a morte é ser fiel até eu ficar velhinho e aí morrer e não abandonar a fé. Isso também. Mas no contexto aqui, no ser fiel até a morte é ser fiel até se morrer for necessário pela fé. Permaneceremos fiéis. E o mundo nos persegue. Mas aqueles, meus irmãos, que são aprisionados ou sofrem sanções e aos olhos do mundo sofreram uma derrota, para a palavra de Deus são os vencedores. Para a igreja em Esmirna, os que estariam em cadeias durante 10 dias, por uma ação de Satanás, ainda que atrás das grades não eram derrotados, eram os vencedores. Em Apocalipse 20, quando o apóstolo João, esse mesmo que escreve, tem uma visão celestial, e ele vê os mártires que foram decapitados pela fé, ele não vê derrotados. O que ele vê são aqueles que estão vivos e reinam com Cristo em tronos. Visão de derrota e de vitória do mundo e da igreja são diametralmente opostos. Essa é a estratégia da perseguição. Mas há uma outra estratégia que o mundo também usa nessa batalha que travamos contra o mundo. Por um lado, o mundo tenta a perseguição, por outro lado, o mundo tenta a sedução. Nos atrair, mudar de lado. Sermos seduzidos pelas promessas do mundo. Do que o mundo tem a oferecer. E novamente, Jesus também falando sobre isso na parábola do semeador, que tem a ver com perseverança na fé. Ele fala daqueles que foram semeados entre espinhos. Os que foram semeados entre espinhos são aqueles que receberam a palavra, mas foram vencidos pelas seduções do mundo. Os cuidados deste mundo, as fascinações do mundo, como disse Jesus, alcançaram a vitória sobre aquele incauto que foi semeado entre os espinhos. É a vitória do mundanismo. E eu creio, meus irmãos, que quando João nos fala que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, eu penso que pelo contexto que ele tem em mente especificamente é a vitória sobre o mundo, considerando a ótica da sedução do mundo. Pois é esse o contexto. Quando lembramos daqueles que saíram da igreja, no contexto de João, quem são? Essa altura os irmãos já devem saber de qual. Os protognósticos, aqueles que ensinavam que Jesus não veio em carne e que saíram da igreja, eram cismáticos, abandonaram a fé. Eles eram aqueles que negavam o pecado, negavam a necessidade de arrependimento, negavam a necessidade de fazer confissão de pecados, negavam que eram pecadores, negavam a necessidade de lutar contra o pecado. E João vê isso como um perigo mundano. E ele diz: aquele que é nascido de Deus não segue por este caminho. O caminho dos protognósticos, o caminho dos falsos mestres, dos hereges, que estavam no tempo de João agindo. Segundo argumento pelo qual eu penso que João tem em mente aqui o vencer as seduções do mundo,
é o próprio versículo anterior. Veja o verso 3, ele diz o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. As duas coisas estão conectadas. Vencer o mundo e guardar os mandamentos de Deus, não considerá-los como um fardo a ser carregado, mas de bom grado obedecer a Deus, diz respeito a quê? A santidade, a fazer a vontade de Deus e não ser seduzido pelas coisas desse mundo. Quando João, mais anteriormente, no capítulo 2, falou do mundo, ele falou do mundo justamente pela ótica da sedução do mundo. Veja, os irmãos devem se lembrar em 1 João 2, verso 15. 1 João 2, verso 15. João fala do perigo, do amor ao mundo. Ele diz o seguinte: não ameis o mundo. Não é o perigo de não ter medo do mundo. A perseguição é o quê? Não tenha medo do mundo. Mas quando o mundo age pela sedução, a advertência é: não amem o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Essa é a estratégia que o mundo oferece, que o mundo usa para nos levar à derrota, são as seduções. E meus irmãos, mais do que nunca podemos dizer que o mundo tem lançado mão dessa estratégia. Talvez até mais do que tempos passados. Se em tempos passados a perseguição era mais ferrenha do ponto de vista físico, eu diria que em tempos modernos a sedução é mais intensa, eu imagino, do que em tempos passados. Porque nos dias atuais a imoralidade está na vitrine. Ser imoral é quase uma virtude hoje em dia. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida são virtudes para o mundo. É aceitável praticar as devassidões que o mundo oferece. E o mundo diz: não tem nada de mais, não tem problema, só mais uma vez, experimente isto ou aquilo, se entregue a este ou aquele prazer. Não ameis o mundo, disse João, mas todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, não se entrega a essas seduções, mas permanece nos mandamentos do Senhor, que não lhes são penosos. Portanto, meus irmãos, resumindo este primeiro ponto, vencer o mundo é permanecer firme na fé, em um mundo hostil à fé cristã, que nos hostiliza pela perseguição, mas também pela sedução. Mas em segundo lugar, como é que vencemos o mundo? João nos dá aqui a estratégia, a arma do outro lado. Se a estratégia do mundo é a perseguição e a sedução, nós temos uma arma maior que neutraliza todo ataque que vem do mundo. Ele diz para nós aqui: porque todo que é nascido de Deus, verso 4, acompanhe, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqui está a nossa arma, o nosso escudo, a forma pela qual iremos perseverar e não iremos sucumbir diante das pressões do mundo, diante das ofensivas do mundo, seja de perseguição, seja de sedução, é pela fé.
pelo que cremos, pela verdade de Deus, das Escrituras, do Evangelho, confiando nas promessas do Senhor, que nós seremos vitoriosos, andando não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Ora, meus irmãos, andar pela fé é sempre um desafio, porque somos carnais, não no sentido negativo da palavra, mas no sentido de que somos sensoriais, e somos facilmente abatidos e afetados pelos nossos sensos, pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelas ameaças, pelas seduções, pelas luzes, pelos brilhos, pelos prazeres. Mas a fé é o sexto sentido do homem dado por Deus, que quando recebe da parte do Senhor a fé, este sentido fala muito mais alto do que aquilo que nós nos apercebemos pela visão, pela audição, pelo tato. A fé é a nossa vitória. Quando se fala em fé, e aqui precisamos aprofundar e explicar isso também. Quando se fala em fé, falamos em confiança, confiar em Deus. E João não está dizendo aqui que é meramente sentado no sofá confiando que estaremos vitoriosos, sem nenhuma ação da nossa parte. Ele não está dizendo que, ele não está negando que o homem deve agir nesta batalha contra o mundo. Apenas crer e confiar. Não. O que João está aqui nos ensinar, e isso tem concordância com o próprio contexto, é que toda a nossa vida deve ser vivida à luz da fé. Todas as nossas ações, todas as nossas decisões e atos devem ser direcionados pelos princípios da fé. Devemos viver com base no que cremos. E quando fazemos, a vitória é garantida. A vitória é certa. Deixe-me lhe explicar um pouco. De que maneira a fé nos conduz à vitória? A fé nos conduz à vitória, em primeiro lugar, porque é somente pela fé que nós reconhecemos a nossa fraqueza. Como assim, pastor? A vitória não é do fraco? A vitória é do forte? Não no reino de Deus. No reino de Deus, a lógica é invertida. É o fraco que é vitorioso. É o humilde que é exaltado. É o último que é primeiro. É o servo que ocupa o primeiro lugar. E é somente pela fé que nós reconhecemos a nossa fraqueza. O que isso quer dizer? Que é quando apenas cremos no Evangelho e somos recebidos pelo Espírito Santo, é que nós reconhecemos que somos pecadores, que somos fracos na nossa condição espiritual. E é no reconhecimento desta fraqueza que nós recebemos a força. Porque a força da vitória, não se engane, não vem de você nem de mim, porque somos fracos. A força da vitória vem de Deus. E Deus só dá a sua força a fracos. Aqueles que dizem, sou forte, a vitória está comigo, estou no topo do mundo, zerei a vida. Deus diz, vai. Ou na linguagem de Provérbios, que tanto conhecemos, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda.
O Senhor em Isaías disse: eu sou aquele que habito no alto e sublime trono, mas habito também com contrito e abatido de espírito. É pela fé que reconhecemos a nossa fraqueza, e então o poder de Deus nos toma. O apóstolo Paulo, falando sobre isso novamente, em 2 Coríntios 12, verso 9, ele fala muito eloquentemente sobre este paradoxo da vitória do fraco, quando ele diz o seguinte, 2 Coríntios 12, verso 9, quando ele estava contando sobre o espinho na carne que ele tinha, e ele pediu a Deus que tirasse o espinho da carne, Deus disse: não vou tirar. Então ele chega à seguinte conclusão, baseado no que Deus disse para ele. Deus disse, 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, Paulo. E ele explica, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo aceita o não do Senhor e diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, o homem sem Cristo, ele se acha o dono do mundo, pelo menos do ponto de vista espiritual. Até mesmo pessoas inseguras sobre si mesmo: sou feio, não sou inteligente, coisas desse tipo, esse tipo de insegurança. Mas mesmo pessoas inseguras tocam no ponto espiritual para ver. Pergunta se reconhece-se como um perdido, pecador que merece a ira de Deus, um fraco incapaz de fazer nada por si mesmo para a sua salvação. Aí você vai ver alguém muito confiante nos seus próprios méritos. Posso até ser fraco, mas não sou uma pessoa boa. E a soberba leva à ruína. Mas com o fraco está a vitória. É interessante considerar alguns vitoriosos na Bíblia. Você lembra de Lázaro? Um derrotado. Pobre, na história que Jesus conta. Morreu na sarjeta. Os cachorros lhe lamberam as feridas após a sua morte. Cachorro é como se fosse rato para a gente, tá? Naquele contexto. Um indigente, um Zé Ninguém, mas que curiosamente tem nome para Jesus. É o Lázaro. O outro da história é só um homem rico. Nem o seu nome é mencionado. E é Lázaro que tem a vitória. É consolado no seio de Abraão. Guardou a fé. A mulher samaritana. Que reputação essa mulher tinha. Tinha que pegar a água na fonte de Jacó, num horário que ninguém estava lá, pois a sua presença não era bem aceita. Quarto, quinto casamento, sei lá, e o último nem marido era. Mas ela bebeu da água da vida. Se tornou uma vitoriosa. O ladrão na cruz. Crucificado, morreu ali, ensanguentado. Ele mesmo diz: morro justamente, eu mereço estar morrendo. Reconhecimento da sua fraqueza, né?
Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali ele arrependeu e perseverou na sua cruz, vitorioso. Pela fé, reconhecemos a nossa fraqueza. Segundo, pela fé, compreendemos que estamos na batalha contra o pecado e contra o mundo. É a fé que abre os nossos olhos e nos faz enxergar as realidades espirituais que nos cercam. Quando falamos em batalha, luta pela fé, contra o pecado, por Cristo, para aquele que não compartilha dessa fé, que não nasceu de novo, a própria Bíblia diz, tudo isso é loucura. Como assim batalha espiritual? Luta contra o pecado, negar a si mesmo, domínio próprio, seguir a Cristo? Como assim? Que conversa é essa? Vai viver a vida, vai lavar os pratos, o mundo vai dizer alguma coisa assim do tipo. Acham que estamos loucos. Mas pela fé o Senhor abre os nossos olhos e nos faz compreender as realidades espirituais. E abre os nossos olhos para perceber que estamos no meio de um campo de batalha. Nos faz enxergar a miséria do pecado. Como o próprio João disse em passagens anteriores, que o pecado não é uma bobagem, que você nem precisa se preocupar com isso, mas que o pecado é transgressão da lei. Pela fé, vemos o pecado sem as suas maquiagens. A fé, meus irmãos, é como uma luz negra. Talvez você já tenha visto uma reportagem aí sobre hotéis. Você já viu? Você chega no hotel, é tudo limpinho, né? Cheirosinho. Pô, como é bom chegar no quarto de hotel todo arrumadinho. Aí fizeram uma reportagem. Entraram com uma luz negra nos quartos de hotel e começaram a ver sujeiras que você não vê com o olho normal assim. Apaga a luz, aí liga a luz negra e começa a ver mancha de todo tipo que é fluido. E alguns, sabendo disso, nem mais para o hotel vão em paz, né? A fé é essa luz negra que começa a perceber a mancha do pecado, a malignidade do pecado, começa a ver o horror da batalha, e que leva o homem a lutar, a se engajar nessa batalha. Aquele que não tem fé diante do pecado diz o quê? O que é que tem? Que bobagem, não vejo mal nenhum nessas coisas. Está na sua cabeça. É coisa de religião para dominar o homem. Esse é o discurso. Porque estão cegos, não enxergam as coisas espirituais. Interessante, no livro Peregrino, que conhecemos, o livro começa com o peregrino quase que surtando. Porque ele tem contato com a palavra. Inicialmente, tudo que ele viu foi a lei, ele não tinha visto ainda o Evangelho. E pelo Espírito Santo, ele já estava começando a sentir fortes convicções de pecado. E ele teve uma visão de que ele morava na cidade da destruição, que estava destinada para o fogo. E é dito que ele tentou conversar com sua mulher e seus filhos sobre isso. Mas Giovanni diz que as suas mulheres e filhos ficaram surpresos e aflitos, lendo aqui o livro agora. Não porque acreditassem que o que ele lhe dizia era verdade, mas porque achavam que alguma insensatez desvairada lhe conduzia o pensamento. O mundo não entende que estamos numa batalha, não entende o que é a malignidade do pecado, mas só pela fé percebemos isso. Pela fé também, e somente pela fé compreendemos o que está em risco nessa batalha: a morte eterna.
Valores cristãos, o mundo enxerga como apenas uma coisa moral, assim, para a sociedade, que tem algum valor, enquanto regula a sociedade moralmente. Pensam que o que está em jogo são as coisas daqui, da vida, da sociedade. Mas pela fé sabemos que o que está em jogo é a vida e a morte, a vida eterna e a morte eterna. Não podemos brincar nessa batalha. Não podemos dormir. Não podemos relaxar. Há muita coisa em jogo. A eternidade está em jogo. Mas, meus irmãos, é aqui que vem a força. Somente pela fé somos unidos a Cristo. Cristo, a nossa força. Pela fé olhamos o mal, vemos a batalha, vemos a nossa fraqueza, a nossa insuficiência para travar tamanha batalha. E diante dessa situação, o que é que fazemos como peregrino? Corremos desesperados, mas corremos para Cristo. Aquele que é a nossa força, aquele que nos capacita para a batalha. E Ele nos fortalece. Esse é o ponto de João, não é? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O foco principal da fé é Jesus Cristo. É olhando para Ele, com o olhar fixo da fé, que a vitória é obtida. É isso que diz o autor aos Hebreus. Abra comigo, Hebreus 12. E a analogia aqui de Hebreus 12 não é a analogia da luta, é a analogia da competição esportiva ou da corrida, mas dá no mesmo. A fé é vista como uma competição aqui. E olha o que ele diz em Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De que forma? Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consolador da fé, Jesus. Como é que o corredor corre? Ele corre olhando para trás. Uma vez eu corri olhando para trás. Quando eu olhei para frente, puf, bati, caiu aí, está aqui a cicatriz. O corredor corre olhando para frente. E o que ele vê é Jesus lá. Corramos com perseverança, olhando firmemente. Aqui é a fé, é o olhar firme para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. E olhando para Ele vem a força, é Ele que nos fortalece na comunhão com Ele, em oração, na palavra, nos meios de graça, no culto, na ceia do Senhor, na comunhão dos santos. É lá onde Cristo está, é lá onde Ele pode ser encontrado. São nesses lugares que Ele é visto e Ele nos fortalece. Ele nos fortalece, nos fazendo parecer mais como Ele. Interessante, corredores profissionais, corredores de maratona. Maratona é uma competição exaustiva. E a tendência para o desanimar e ficar para trás é muito grande. Não é apenas uma luta física, uma luta psicológica que o maratonista enfrenta. Um corredor de 100 metros rasos, não dá nem tempo de pensar nada. Ele tem que disparar igual uma bala e correr uma coisa curtinha, o mais rápido possível. O maratonista não. São horas correndo. E a batalha é tanto física quanto mental. E uma das coisas que os corredores de maratonistas profissionais fazem é, eles sempre têm alguém correndo na frente dele
que na verdade nem está competindo, mas está correndo só pelo animal. Eu vou seguir esse fulano aqui. Em determinado momento esse cara cansa, sai, entra outro. E ele vai seguindo, ele vai olhando ali, tem que seguir alguém, ele tem que ter um olho fixo em alguém que ele vai perseguir. Para ajudá-lo mentalmente nisso. Esse que está na nossa frente é Jesus. Ele não cansa e troca, claro. É o mesmo. É o que venceu, é o vencedor. E é olhando para Ele que temos a força, pelo Seu Espírito, pela Sua palavra. E somos transformados, olhando para Ele a ser como Ele é. Olhar para Cristo é uma experiência transformadora. Por feio, e você olhar para uma pessoa bonita, não adianta, vai continuar feio. É a minha experiência. 15 anos casado, continuo feio. Mas para Jesus não. Quando olhamos para Ele, somos transformados de glória em glória. Para sermos como Ele é. E Ele é o vencedor. E olhando para Cristo que venceremos o mundo. Que suportaremos as tentações para pecar, as perseguições para nos levar a desistir. E é só pela fé que isso é possível. Só pela fé temos acesso ao vitorioso que é Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, por último, nesse segundo ponto, somos vitoriosos. Porque é somente pela fé que contemplamos a vitória e a recompensa e o mundo vindouro que nos levam à vitória. O próprio apóstolo João falou sobre isso no capítulo 2, verso 17, quando ele diz o seguinte, quando ele nos exortou a não amar o mundo por conta das suas concupiscências, ele acrescentou dizendo o seguinte: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Tem a vitória. E ele contempla isso. É só pela fé que ele contempla que os louros deste mundo perecem. Mas o louro que Cristo dará, a coroa de louro, a medalha, o troféu, a vitória, o galardão, a recompensa, é incorruptível. Isto é, não se desvanece, não perde o seu brilho, não perde o seu valor, é cheio de glória. É só pela fé que contemplamos a recompensa da vitória. Foi assim com Moisés, mesmo antes de Cristo. Ele olhava Cristo, ele olhava a recompensa que vinha de Cristo, e assim ele foi vitorioso. Veja Hebreus 11, 24, olha o que diz: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele desprezou o seu mundo. Por quê? Preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Por quê? Verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Galardão é uma palavra, que a gente nem define muito bem, mas que diz respeito a uma recompensa que virá da parte de Deus para o seu povo, que perseverou na fé, vitorioso no dia final. Ele mesmo diz: vou preparar morada, e o que eu tenho preparado para os meus, olhos não viram, ouvidos não ouviram. É uma surpresa. Tem gente que gosta de surpresa, tem gente que não gosta, né?
Tem gente que você vai dar uma surpresa aí quando vê a surpresa, era isso, imaginava muito mais. E quando vê a surpresa fica um pouco frustrado. Ninguém se frustrará dos vitoriosos em Cristo quando contemplarem o galardão. Ninguém dirá, não valeu a pena. A batalha, a luta, a perseverança, a vitória, andar pela fé, andar em piedade. Para isso, meus irmãos, o meramente estar com Cristo em comunhão com Ele, que prêmio. O amor do Pai, novos céus e nova terra onde habita a justiça, você contempla o galardão, você contempla a vitória pela fé e a coroa de louros que já está reservada para mim, diz o apóstolo Pedro. Somente assim venceremos este mundo, pela fé, andando pela fé, pelas realidades de Deus, espirituais, da sua palavra, não pelo que se vê, mas pelo que se ouve da parte de Deus e se crê. Você crê nisso? Você crê na sua fraqueza? Você crê na força do Senhor? Você crê no galardão que virá? É assim que venceremos o mundo, vivendo à luz desta realidade, na nossa fé. E por último, meus irmãos, muito breve, quem é que vence o mundo? Nós vimos o que é vencer o mundo, vimos como vencemos o mundo pela fé, mas por último, rapidinho, quem vence o mundo? Aqui, verso 3. 1 João 5:3. Ou melhor, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem vence? Todos os seus. Todo que é de Cristo vence o mundo. A vitória é para todos nós, para as suas ovelhas. Cristo, meus irmãos, não é aquele general que conquista a vitória à custa de algumas casualidades, da morte de alguns dos seus soldados. Nas batalhas humanas isso é normal. A vitória se obtém por cima do sangue dos combatentes, que serão lembrados, os seus túmulos serão reverenciados, serão condecorados, mas estão no túmulo. Com Cristo não. A vitória é para todos os seus. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aqui nós temos brevemente a doutrina da perseverança dos santos. Aqueles que nasceram de Deus, que foram convertidos pela sua graça, irão lutar, irão perseverar e irão vencer. Ah, pastor, mas e aquele que estava aqui na igreja e desviou? Morreu longe de Cristo, estava aqui, era tão piedoso, parecia que estava batalhando conosco e desviou. O próprio apóstolo diz: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, eram infiltrados do mundo. Porque os que são de Deus irão perseverar. João 10, e aí eu concluo com essa passagem. Aliás, eu tenho que concluir, eu vou ler João 10, eu vou ler Romanos 8, já que o tempo está adiantado. Romanos 8, 31, abra essa passagem. Que passagem preciosa para concluirmos. Que fala da vitória contra o mundo e que fala da perseverança dos santos, dos que nasceram de Deus. Esses serão vitoriosos. Olha o que diz Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, ou do amor de Cristo? Será a tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Super vencedores, a palavra quer dizer isso, vencedores, mais que vencedores. Hiper vencedores, super vencedores, ou podemos traduzir, invencíveis. Se estivermos em Cristo, ninguém nos derrotará. Nada nos arrebatará da mão dele. O crente é invencível. Por causa de Cristo que nos amou. Por causa da força de Deus. O crente verdadeiro não pode ser vencido. Já imaginou ir para o campo de batalha com esta certeza? Em Cristo sou mais que vencedor. Invencível. Que confiança, que ânimo para lutar, sabendo que ele já venceu o mundo. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ah, meus irmãos, você compreendeu que está numa luta? Você sabe que o mundo é um lugar hostil à fé cristã e que, portanto, devemos estar alertas a qualquer tipo de proposta de fazer alianças e trégua com o mundo hostil, que precisamos prosseguir vencendo e para vencer com o nosso vencedor que é Cristo. Você se anima sabendo que é um vencedor em Cristo Jesus? Sobretudo à luz de possíveis derrotas terrenas? Tem gente que pensa assim, né? Não consegue um emprego, não consegue casar. Para a gente isso é uma derrota. Passa privação, ou então só doença. Aí pensa, minha vida é uma derrota. Deus me abandonou. Não, sua vida não é uma derrota. É que para Deus vitória e derrota significam outra coisa. E nós precisamos aprender a olhar a nossa vida como Deus olha. E que nas privações e lutas, e que Ele conhece, Ele diz que sabe do que temos necessidade, e Ele supre quando Ele quiser suprir, como Ele nos ensinou no Sermão do Monte. Mas sobretudo Ele sabe que nós somos vencedores sim, porque a nossa luta é espiritual. Isso é um consolo para nós nas nossas derrotas terrenas. Não nos abatemos com o mundo. Para o mundo, zerar a vida. Bom trabalho. Dinheiro no bolso. Para nós, esse é um zero à esquerda. Zerar a vida é viver para Cristo. Até o fim. E aquele que nasceu dele vencerá. Viva pela fé no Filho de Deus que lhe amou e a si mesmo se entregou por você. Viva pela fé no vitorioso. Ânimo, pois a batalha não terminou. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
Ah, não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.